A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Uma Menina com um Filho. Eu vi Dubai de repente se transformar em um lugar estranho. O jovem de 20 anos se viu no meio das estradas familiares. Cada esquina, cada fileira de árvores é impressa com a imagem de um amor morto. A solidão persistiu, especialmente quando a noite caiu, o tempo que eu estava esperando para ver o X de Larissa iluminado. Mas agora, tudo é apenas um vasto vazio e uma nostalgia severa que ninguém compartilha. Larissa queria esquecer, encontrar uma nova felicidade, me deixar brincando nas longas noites sem dormir. Como hábito, todas as noites, saio para a varanda atrás da casa, encostado na velha grade de ferro, meus olhos olhando sem rumo para o horizonte. O jovem espera encontrar um pouco de paz novamente, mas seu coração está cheio de tempestades. De repente, o chamado claro de uma criança da casa ao lado me puxou de volta à realidade. Mãe, mãe. Virei minha cabeça para a direita. Irmã Elvira, ela estava de pé secando roupas. Ela era uma vizinha ao lado, mas esta foi a primeira vez que eu realmente olhei para ela. As pessoas costumam dizer uma garota tem um olho gasto. Talvez estejam falando de mulheres como ela. Embora ela tenha 28 anos, ela deu à luz uma vez, mas ainda exala um charme indescritível. Sua figura alta e esbelta é magra e esbelta em um traje simples em casa. Seus longos cabelos negros não são exigentes e ela está bem amarrada para revelar seu pescoço branco. Algumas costeletas macias brilharam na frente de sua testa. Mas o que me torna incapaz de tirar os olhos são os olhos dela. Tem um par de olhos grandes com pálpebras duplas claras com cílios altos, escondendo uma certa tristeza distante. Ao me ver, ela sorriu, um sorriso gentil que iluminou todo o pequeno pátio. Você não foi para a escola hoje? Por que você está aqui? Sua voz era clara e suave. Eu estava um pouco confuso e acenei com a cabeça em saudação. Acabei de chegar em casa da escola. Vim aqui para me refrescar um pouco. Sim, tem estado muito quente hoje em dia. Tenho que correr para tomar banho imediatamente quando chego em casa do trabalho. Enquanto falava, ela rapidamente secou uma das camisas do marido. Você acabou de chegar em casa do trabalho? Por que você voltou para casa tão cedo hoje? Minha empresa está em greve, ninguém está trabalhando, então saí mais cedo. É o fim do ano e o bônus do TE não está em lugar nenhum. Bem, volte para casa cedo e cuide do arroz e da água para o seu marido. Sua voz estava um pouco cansada quando ela mencionou as duas palavras marido e filhos. Naquele momento, Gael, seu filho de 3 anos, saiu correndo novamente, agarrando-se às pernas de sua mãe. Mãe, traga-me uma caixa de leite com chocolate. Eu ri e olhei para ele. Era gordinho, astuto e sua boca estava sempre implorando por comida. Irmã Elvira se abaixou, sua voz lisonjeira. Vamos, deixe-me terminar de secar as roupas e eu levo para você. Eu o cutuquei. O dia todo, você está apenas comendo e bebendo, garoto. O menino bufou, apertando minha língua. Um adorável ato infantil torna a atmosfera mais alegre. Meu olhar inadvertidamente olhou para o desdobramento. Elvira estava segurando um par de calcinhas finas de renda vermelha na mão, drenando-as suavemente e prendendo-as nas cordas. Tem uma imagem da vida cotidiana que é discreta, mas de alguma forma deixa meu peito estranhamente quente. Ela terminou de secar suas roupas, levou-o para dentro de casa e não se esqueceu de voltar e me cumprimentar por 1 hora. Desde o dia em que Gael apareceu, tive uma desculpa para falar mais com ela. Minha mãe também costumava ir à casa dela para fofocar e contar todos os tipos de histórias do mundo. Aos poucos, aprendi que sua vida não era tão gratificante quanto parecia. Geraldo, seu marido, era um homem seco que muitas vezes saía cedo e tarde. Ela quase sozinha administra tudo na casa. Quanto mais eu sabia, mais sentia pena dela. Meu olhar sobre ela não era mais apenas a curiosidade de um jovem por uma mulher bonita, mas uma mistura de simpatia e um desejo secreto de ser protegido por ela. Naquela tarde, depois de tomar banho e jantar, eu ia sair até o final do beco para convidar Carlos para sair. Assim que saí pela porta, vi Elvira sentada nos degraus, alimentando pacientemente Gael com cada colher de arroz. Anorexia de novo, garoto? Eu me aproximei e me sentei ao lado dele, sua voz provocando. Quando ele me viu, sentiu que estava salvo e se recusou a comer mais. Elvira olhou para o filho e se virou para mim. É isso, você tem que ter um estranho para persuadi-lo a comê-lo. Coma bem, não, eu vou bater na sua bunda. Eu fingi ameaçar. Ao ouvir isso,
O menino abriu a boca obedientemente. Irmã Elvira riu, seu sorriso radiante sob as luzes amarelas brilhantes da rua, como ela estava linda. Item naquela noite, ela usava uma camiseta branca de 2 alças que estava bem atrasada no pescoço. Da minha perspectiva, olhando de cima, toda vez que ela se abaixava para alimentar seu filho, eu tinha um vislumbre de sua fenda profunda no peito e uma parte do sutiã de renda preta dentro. Aquela imagem semi-fechada e semi-aberta era como um pequeno fogo latente queimando em minha mente. Item eu me virei apressadamente, meu coração disparado, confuso e fiz uma pergunta para esconder meus sentimentos. Irmão Geraldo, você ainda não voltou? O sorriso em seus lábios desapareceu. Ela suspirou, um suspiro cheio de muita tristeza. Ele chegou em casa do trabalho muito tarde. Todos os dias, quando chego em casa cedo, é quando as pessoas cheiram forte. Estou muito cansado. Item talvez ele tenha que ir até o parceiro, beber um pouco para que o trabalho corra bem. Sim, um pouco dele é que quando ele chega em casa, ele vomita em todos os lugares, me forçando a limpar. Vamos, não o mencione mais. Ela com raiva deu-lhe uma colher de arroz um pouco forte, fazendo tossir e engasgar. Depois de comer, Gael de repente se lembrou de algo, virou-se para olhar para mim, seus olhos brilhando. Item irmão Diogo, onde está o seu leite com chocolate? Irmã Elvira riu quando ouviu isso, seus olhos brilhando para mim. Olha, você é tão bom em enganar crianças, não é? Compre para ele acabou de comer. Esta empregada é tão talentosa, pensei comigo mesma, mas também era muito adorável. Levantei-me e esfreguei sua cabeça. Ok, vamos comprá-lo para Gael. Corri de volta para o supermercado no final do beco e comprei para ele uma garrafa de leite com chocolate. Quando dei a ele alegremente pegou e correu para dentro de casa, esquecendo-se de agradecê-lo. Obrigado, filho. A irmã Elvira gritou. Da próxima vez, eu não vou te amar mais. Obrigado, Diogo. A voz do menino ecoou de dentro da casa. Eu sorri, cumprimentei-a e caminhei direto pelo beco até a casa de Carlos. Peguei meu telefone e liguei para ele. Item esta noite, preciso de um pouco da atmosfera barulhenta de um jogo de futebol para esquecer a imagem da irmã do meu vizinho e as emoções caóticas que ela tem gritado em meu coração. Carlos e eu decidimos ir ao café Sama Street, localizado perto de nossa casa. Todo fim de semana, o bar fica lotado de homens se reunindo para assistir futebol e apostar. Item o som de gritos, copos tilintando e fumaça de cigarro se misturam para criar uma atmosfera de emoção. Assim que entraram, uma jovem se aproximou rapidamente. Ela usava uma camiseta branca justa, exibindo suas curvas juvenis, combinada com shorts jeans tão curtos que ela quase expunha a bainha externa de sua calcinha. Item suas pernas longas, brancas e delgadas me fizeram quase instantaneamente ser sugado. No entanto, seu rosto exalava uma pura inocência como uma nobre dama. Quantos de vocês vão? Sua voz era clara. São só vocês dois. Eu respondi, meus olhos ainda não a deixando. Sim, o restaurante está muito lotado. Vocês dois entendem, vamos sentar nesta mesa por um tempo. A garota encantadora apontou para a última mesa de plástico vazia. Notei sua pele branca de porcelana e rosto delicado, silenciosamente comparado à beleza salgada que Elvira havia experimentado. Cada pessoa parece diferente, mas todas têm letalidade mortal. Item o que vocês dois bebem? Dê-me uma xícara de café com leite. Eu disse. Carlos também pediu um café gelado. A garota se virou, sua figura era flexível. Olhei ao longo e vi que ela estava dizendo algo para outra mulher parada atrás do bar. Talvez sua irmã. A irmã também usa uma roupa semelhante, mas seu físico é um pouco mais cheio e próspero. Item seu rosto é afiado, exalando um olhar experiente, mas não menos bonito. Pensei comigo mesmo, casando-me com uma dessas duas irmãs como esposa, não tenho nada do que me arrepender pelo resto da minha vida. No telão, as duas equipes começaram a jogar, que é uma partida do Man United contra o Liverpool. Carlos me cutucou. Jogar, brincar, ganhar dinheiro. Eles foram até o dono, um velho gordo sentado no canto da loja, que estava sempre encharcado de cerveja e salgadinhos. Item irmão, como jogamos este jogo? Você escolhe. Isso é pelo menos 500 euros. Carlos e eu discutimos por um tempo e depois decidimos apostar no Man United. De qualquer forma, hoje eles estavam jogando em casa. Peguei minha carteira e entreguei ao gordo 250 euros, esperando ansiosamente.
A partida foi sufocante. Foi perto do final do primeiro tempo, de um escanteio, uma cabeçada corajosa explodiu a rede do Liverpool. Todo au restaurant PHO, Cine parecia que explodir. Carlos e eu demos um suspiro de alívio. Item naquele momento, a linda irmã veio à mesa novamente. Sim, o seu é de 30 euros. Entreguei o dinheiro, deixei de lado as provocações. Você é tão bonita. A garota apenas sorriu educadamente, um sorriso sem emoção, e então virou as costas e caminhou em linha reta, deixando-me pasmo com uma expressão rústica real. O cara Carlos ao lado dele riu. No final, o jogo terminou com placar de 3-2 a favor da equipe da casa. Todo o restaurante começou a chorar mais uma vez. Carlos e eu ficamos felizes em sair e nos aproximamos do velho que estava descansando para receber os ganhos. Item naquela noite, de repente, outra quantia de dinheiro caiu do céu. Eles se separaram alegremente e depois todos foram para casa. Na tarde seguinte, saí para a varanda novamente, como de costume. Eu queria ver a figura de Elvira, mas ela não secou suas roupas hoje. Eu estava prestes a praticar alguns movimentos respiratórios quando de repente ouvi sua voz ecoando dos fundos da casa. Não há nada de errado com o rato. Deixe-me me dar um banho, filho. E tem o som de água corrente, meu coração batendo forte. Eu sabia que ela estava tomando banho em uma casa de banho improvisada cercada por ferro corrugado nos fundos. Depois de um tempo, ouvi Gael sendo instado por sua mãe a ir primeiro para casa. O som da porta se fechando, apenas o som da água fluindo uniformemente. Um som que evoca o extremo. Item na minha cabeça, um pensamento de loucura e culpa começou a surgir. Eu ansiava por ver seu corpo, saber que rosto bonito estava por trás de suas roupas do dia a dia. Parece que os céus também querem provocá-lo. De repente lembrei-me que o telhado de ferro ondulado daquela casa de banhos era velho, havia alguns buracos enferrujados que me furavam, que eram buracos bem grandes que o senhor Geraldo, seu marido, nunca consertou porque andava o dia todo. Item eram quase 18 horas, estava escuro e ninguém nos vizinhos percebeu. A ganância e a luxúria triunfaram sobre o medo. Tremi e pulei o corrimão, caminhando suavemente sobre as velhas chapas de ferro corrugado, aproximando-me do maior buraco. Prendi a respiração e olhei para baixo. Um leve vapor quente subiu. Através desse vapor, eu a vi. Ela estava tirando a roupa. Eu só podia ver sua parte superior, desde os ombros-nos até as costas da abelha branca. Sob a luz amarela crescente, cada curva de seu corpo parece suave, reveladora e provocativa. Ela se virou, abriu a torneira e deixou a água fria derramar diretamente em sua pele. Cada gota de água brilhante escorria por suas costas nuas. Uma cena que era ao mesmo tempo sagrada e mundana, tão bonita que quase me fez perder toda a razão. Item jovem voltou apressadamente, todo seu corpo tremendo, em pânico e excitado. Seu lindo rosto, costas e curvas estavam gravados em minha mente. A partir daquele momento de pecado, minha pura ignorância se transformou em um desejo ardente. Todas as tardes, eu repetia esse ato furtivo, perseguindo minha irmã no chuveiro. Ela parecia não saber. Na superfície, ainda sou um bom vizinho e costumo sair com Gael. A relação entre as duas famílias está cada vez mais próxima. Minha mãe também ama muito Elvira, vendo que ela está lutando sozinha, então ela costuma cozinhar pratos deliciosos e me pede para trazer uma porção. Item naquela tarde, minha mãe cozinhou um bule de chá perfumado de sementes de lótus. Depois de comer, minha mãe pegou uma tigela cheia e me entregou. Traga esta tigela de chá para Elvira comer. Pobres mãe e filha. Parei por um tempo, obedientemente aceitei a tigela de chá. Segurando uma tigela de chá quente na mão, meu coração estava cheio de emoções. Eu estava prestes a enfrentar a mulher que roubei de seus momentos mais privados. Item trouxe uma tigela de chá e bati na porta da casa de Elvira. Alguns segundos depois, a porta se abriu e Elvira apareceu, seu rosto ainda sonolento, seus longos cabelos negros um pouco emaranhados. Ela estava vestindo um pijama de seda rosa pastel, um tecido fino e macio, abraçando suavemente seu amado corpo. Item através da camada fina, pude perceber vagamente que ela não estava usando sutiã e a forma de seus montes protuberantes flutuava ligeiramente. Uma imagem que era inocente e sugestiva fez minha garganta secar. Ah, minha mãe fez chá e me pediu para trazer uma tigela para você. Ela esfregou os olhos, sua voz estava rouca de sono. Oh, obrigado e minha tia. É tão precioso, só dou presentes o tempo todo, sou muito tímido. Vamos deixar você cozinhar uma refeição todos os dias.
convidar toda a minha família para vir e se divertir. Sim, sim. Gaguejei, entreguei apressadamente a tigela de chá para minha irmã e voltei, com uma alegria indescritível em meu coração. Seu convite serviu como uma confirmação de que você não estava mais com raiva, que eu ainda tinha chance de estar perto dessa mulher. À noite, Carlos e eu nos reunimos novamente no restaurante da Summer Street. Desta vez, eu estava determinado a conhecer Márcia. Assim que entraram no restaurante, eles a viram. Hoje, ela não usava mais roupas curtas, mas a substituiu por um vestido branco puro, que parecia ainda mais com uma jovem. Respirei fundo e me aproximei. Olá, você pode sentar aqui e me conhecer? Márcia olhou para mim, seus lindos olhos desprovidos de emoção. Ela ergueu o rosto, uma arrogância fria, e então se levantou e entrou sem dizer uma palavra. Fiquei atordoado no lugar, meu rosto queimando de vergonha. Naquele momento, uma voz suave soou por trás. Minha irmã ainda é jovem, ela não gosta de provocações de estranhos. Vocês dois entendem. Era a irmã Bettina. Ela caminhou para frente, graciosamente de salto alto. A camiseta branca justa e os jeans acentuam seu físico perfeito de ampulheta. Ela se sentou na cadeira em frente, cruzou as pernas longas e olhou diretamente para mim com olhos inteligentes e afiados. Eles começam a conversar. Bettina se apresentou aos 27 anos, e sua irmã Márcia, que tem apenas 20 anos, é estudante universitária. Ela contou sobre a morte prematura de seus pais e teve que negociar sozinha para sustentar seus filhos a estudar. Sua história me fez admirar e simpatizar. Ao longo da conversa, Carlos tentou interromper algumas frases de flerte, mas Bettina quase as ignorou. Sua atenção parecia estar reservada para mim. Havia algo muito diferente em seus olhos olhando para mim, tanto provocando quanto sondando. Quando cheguei ao meu beco, fiquei surpreso quando ouvi o som de uma discussão acalorada vinda da casa de Elvira. Cala a boca. Estou cansado quando chego em casa do trabalho, não tenha ciúmes de bobagens. A voz do Sr. Geraldo, seu marido, estava cheia de aspereza. Você vai trabalhar? Onde você vai trabalhar e só volta às 10 horas da noite? A quem pertence a marca de batom na sua gola? Diga-me. A voz da irmã Elvira respondeu, soluçando e desesperada. A briga estava atingindo seu auge quando a porta da casa se abriu. Uma jovem, elegantemente vestida, com o rosto coberto de batom, saiu de casa, olhando para Elvira com olhos desdenhosos. Você é cego? É meu. Geraldo está cansado de country como você. Acre. Um tapa nos céus. Irmã Elvira, em sua raiva, não conseguiu se conter. Imediatamente, o Sr. Geraldo correu, balançou a mão e deu um tapa na esposa com um golpe ainda mais forte. Um som seco parecia assustador. Irmã Elvira cambaleou escada abaixo. Uma bochecha estava inchada e vermelha, com 5 impressões digitais. Gael, que estava atrás de sua mãe, chorou quando viu a cena. Quando ele veio para este país, ele não tinha mais nada a dizer. O irmão Geraldo grunhiu. Estou cansado dessa pobreza, vou terminar. Dizendo isso, ele casualmente abraçou a jovem em seus braços, um ato de afirmação de traição flagrante. Elvira sentou-se no chão, chorando silenciosamente. Os vizinhos se amontoavam, sussurrando e conversando, mas ninguém se atreveu a intervir. No meu peito, uma raiva terrível explodiu. Eu não conseguia ficar de pé e assistir por mais um segundo. Corri, peguei o Gael soluçando e fiquei na frente de Elvira, de frente para o marido miserável. Você é um homem mau. Eu cerrei os dentes. Geraldo sorriu, sorrindo maliciosamente. Ele olhou para mim da cabeça aos pés e depois para sua esposa quebrada. Oh, você acha que é bom? Você tem pena dele, não é? Tudo bem. Ele disse, sua voz cheia de desprezo. Estou cansado dessa mulher. Se você gostar, eu darei a você. Apenas leve-o de volta e jogue. Seus insultos cruéis pairavam no ar, deixando todos os presentes atordoados. As palavras abusivas de Geraldo foram como uma faísca que alimentou a fúria do beco. Todos começaram a se amontoar. Sons de xingamento soaram. O bastardo, saia daqui. Um homem como você não é digno de ser pai. Naquele momento, meus pais também saíram. Minha mãe apontou diretamente para o rosto de Geraldo, sua voz de aço. Minha esposa não me amava e foi para casa com uma procissão de dívidas. Não diga palavras tão contraditórias. Esse tipo de garota, então ela me deixou com outro cara.
Meu pai também continuou, sua voz profunda e poderosa. Você sai deste bairro imediatamente, ou quer levar um golpe e ir embora. Sob a pressão de toda a vizinhança, Geraldo e a jovem de rosto pálido apressadamente se afastaram como um par de cães perdidos. Minha mãe se aproximou, ajudou Elvira, que estava empobrecida, a se levantar, consolou-a e a trouxe para dentro de casa. Naquela noite, sentei-me no meu quarto e meu coração estava inquieto. A imagem de Elvira soluçando, seu rosto pastelão me assombrou. Fui para o quarto e contei à minha mãe. Mãe, ou você pode vir confortar Elvira um pouco e cuidar de você e Gael. Minha mãe olhou para o filho, suspirando. Sim, porque você não vem. Lembre-se de escolher suas palavras, não a deixe triste. Passei pela casa dela. A casa estava escura, apenas a luz fraca da tela da TV. Elvira sentou-se enrolada na cadeira, com os olhos inchados. Ao me ver, ela sorriu ironicamente. Você acabou? Irmã, estou melhorando. Mas então ela começou a chorar novamente. Ela chorou por seu destino e se preocupou com o futuro de sua mãe e filhos. Não sei viver quando meu trabalho na empresa está em greve, não tenho dinheiro. Não se preocupe, a você, seus pais e todos aqui. Fiquei envergonhado e confortado. Tenho certeza que você vai se mudar para outro lugar, baby. Meu coração batia forte. Não, não vá a lugar nenhum. Irmão mais novo. Eu gosto de Gael aqui, e você também. Percebi que havia perdido minhas palavras. Fiquei em silêncio, meu rosto corou. Houve um silêncio embaraçoso entre os dois. Elvira não parece notar, ou deliberadamente ignora. Ela se levantou. Vou olhar para Gael, me ajude por um momento. Saí para um pouco de alívio. Ela entrou na sala, vestiu um simples vestido de verão preto. O vestido não esconde a tristeza, mas realça ainda mais a beleza salgada e trágica da mulher em perigo. Ela tirou a moto de casa e correu noite adentro. Eu observei, e um vago medo surgiu em meu coração. Sentei-me com Gael, assisti desenhos animados com ele. Depois de um tempo, ele adormeceu. Eu o carreguei para a cama e coloquei o cobertor de volta nele. Olhei para o relógio, eram 22 horas da noite. Ela ainda não voltou. De repente, ouviu-se o som de uma scooter freando bruscamente do lado de fora do final do beco. O som de seu carro familiar. Eu corri apressadamente. Sob as luzes da rua, vi sua figura cambaleando. Ela estava bebendo, e o cheiro forte de cerveja misturado com o cheiro de perfume barato atingiu meu nariz. Irmã, por que você bebe tanto? Corri para ajudá-la quando ela estava prestes a cair. Seu corpo macio se inclinou contra mim. Ela olhou para cima, seus olhos sonhadores. Ele está dormindo. Ele está dormindo, irmã. De repente, ela gritou, depois cobriu a boca com a mão. Sabendo que ela estava prestes a vomitar, eu a levei apressadamente para o banheiro, apoiei-a com uma mão e dei um tapinha em suas costas com a outra. O espaço estreito, o cheiro de seu vinho e perfume me envolveram, um cheiro sedutor de uma mulher bêbada. De repente, ela me afastou com todas as suas forças. O empurrão repentino me fez cair de costas contra a porta. Você! O que você vai fazer comigo? Ela gritou, sua voz cheia de medo e nojo. Fique longe de mim, não faça isso. Fiquei atordoado, meu coração pareceu parar. Eu não tenho, eu só quero ajudá-lo. Mas minha explicação afundou. Elvira vomitou e se jogou no chão, depois desmaiou. Em pânico, corri para casa para ligar para minha mãe. Minha mãe correu para cuidar dela. Voltei para o meu quarto, com o coração pesado. Sua acusação foi como uma faca no meu coração. Ela entendeu mal, pensando que eu era apenas um homem que queria tirar vantagem dela. Lutei com medo e desespero, sem saber como a enfrentaria amanhã. Na manhã seguinte, acordei tarde. Assim que entrei no banheiro, ouvi alguém falando ao lado. Olá, Senhor Clemente. Estou aqui para visitá-lo. Era a voz de Elvira, fracas e cansada. Papai veio ver como eu estava. E estou aqui para falar sobre Geraldo. Uma voz masculina mais velha, provavelmente seu sogro. Filho, eu sei que Geraldo é ruim, mas você pode respeitar Gael e dar uma chance a ele? Sinto muito por ele. A voz de Elvira embargou. Pai, ele me atormentou muitas vezes. Eu não posso mais aceitar isso. Eu suponho. Tenho certeza de que vou me divorciar dele amanhã.
Não há esperança, filho. Clemente, seu sogro, perguntou impotente. É também porque meu filho não é uma pessoa. Vendo que Elvira estava resoluta, ela não insistiu mais, apenas suspirou e perguntou: Então, Tanti, como sua mãe e filha vão viver? Eu sugiro que você fique nesta casa, afinal, este é o lugar que eu quero deixar para o meu neto. Minha mãe, que estava do lado de fora e ouviu, também interveio para ajudar, aconselhando-a a ficar estável, especialmente por causa do menino. Depois de um momento de reflexão, Elvira finalmente acenou com a cabeça em concordância com as lágrimas. De pé no banheiro, eu podia ouvir tudo, meu coração estava cheio de extrema alegria. Ela vai ficar, eu ainda vou vê-la todos os dias. Essa alegria me motiva. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, vesti-me decentemente e fui à loja no final do beco para o café da manhã. Assim que me sentei, vi uma figura familiar. Elvira estava pacientemente derramando cada colher de fô em Gael, seu coração cheio de esperança. Aproximei-me e sorri brilhantemente. Bom dia, mãe e filha. Gael estava prestes a dizer olá quando Elvira se afastou apressadamente, sua voz fria como gelo. Coma, não há irmão mais velho aqui. Ela não se preocupou em olhar para mim. O sorriso em meus lábios endureceu. A parede gelada que ela ergueu era mais fria do que o orvalho da manhã. Voltei apressadamente para a mesa, e a tigela quente de fô de carne na minha frente de repente ficou sem gosto. O que aconteceu ontem à noite, o empurrão de sua mão e a acusação em sua embriaguez, ficou claro que ela ainda tinha rancor em seu coração. Quando eu estava deprimido, meu telefone tocou. Foi Lino, meu amigo, que me convidou para jogar. Vendo que não havia mais nada a lamentar, terminei apressadamente de comer e fui para casa pegar o carro e convidei Carlos para ir junto. Mesmo que você ganhe alguns jogos seguidos, a alegria não pode ser completa. A imagem e a atitude fria da irmã Elvira continuavam pairando em minha mente. Às 7 horas da noite, cheguei em casa, decidi que tinha que me livrar desse mau humor. Tomei banho, escolhi a roupa mais satisfatória, camisa preta e jeans, e borrifei um pouco de perfume masculino. Olhei-me no espelho, tentando encontrar a imagem de um príncipe arrojado e confiante. No domingo à noite, seus pais estão fora e seu irmão mais novo também está saindo com os amigos. Tirei o carro de casa, havia um espaço vazio no meu coração. Marquei um encontro com Carlos e Vi, namorada de Carlos, e depois nos envolvemos em uma festa de aniversário barulhenta. Mas no meio da multidão feliz, das risadas agitadas, me senti mais sozinho do que nunca. Olhei para os casais felizes ao meu redor e depois pensei na mulher no final do beco, a quem eu ansiava e temia ao mesmo tempo. Após a refeição, todo o grupo se reuniu para cantar no karaokê. Sentei-me em um canto escuro da sala, ignorando o som da música batendo, meu coração afundando em pensamentos selvagens. Às 11 horas da noite, cheguei em casa. Max, meu irmão mais novo, tinha acabado de chegar do jogo e me cumprimentou alegremente, mas seu descuido agora era como um espinho no meu olho. Todas as frustrações reprimidas e autopiedade durante o dia explodiram de repente. Você está preocupado em estudar, você só sabe sair o dia todo e, quando vê, está morto. Eu gritei, um pouco de raiva sem motivo na cabeça do meu irmão, deixando-o atordoado e sem entender o que estava acontecendo. Na manhã de segunda-feira, uma nova semana começou com um humor lento. Assim que tirei o carro pela porta, encontrei Elvira novamente. Ela estava vestindo um uniforme azul de trabalhador e esperava Gael ir para a escola. Ainda preocupado, tentei sorrir para ele. Gael, vá bem para a escola. À tarde, comprei doces para você. Antes que ele pudesse responder, Elvira me deu um olhar penetrante, seu rosto frio e sem emoção. Ela ligou o motor, ligou o acelerador e foi embora, deixando-me atordoado de decepção. Eu fui para a escola como uma máquina. A aula de finanças corporativas era barulhenta. Os rostos de amigos que são estranhos e familiares, os filhos de famílias ricas que mostram sua aparência, argumentos inúteis. Eu não era mais um aluno ativo no ensino médio. A universidade para mim agora é apenas uma obrigação, um lugar para passar o dia. Sentei-me no final da aula, meus olhos olhando pela janela, minha mente voando para o beco. As palestras do professor, as perguntas dos amigos, são todos sons vazios. Só espero que esta sessão termine rapidamente para que eu possa retornar à minha realidade dolorosa, mas encantadora. No final da aula, fui para casa, cansado de almoçar e depois fui para a cama e dormi até às 6 horas da tarde. Quando acordei, todo meu corpo estava lento e o ar na sala estava desconfortavelmente quente. Saí para a varanda e fiquei na brisa e então, como quis o destino,
Ouvi o som de um chuveiro correndo pela casa de Elvira. Ela estava tomando banho. Imediatamente, o cansaço se dissipou, substituído por uma sensação de ressaca. O desejo de pecado renasce, mais intensamente do que nunca. Desta vez, enquanto subia no telhado de ferro corrugado e olhava para baixo pelo buraco familiar, minha mente não era mais apenas curiosidade, comecei a imaginar. Imaginei que um dia seria ela quem abriria a porta para mim, me deixaria entrar e usaria seu corpo engarrafado para ajudá-la a aliviar seus desejos, longas noites de silêncio quando não havia homem ao seu lado. No sábado à tarde, minha mãe chegou em casa do mercado, carregando as axilas, incluindo ovos de porco e pato, para cozinhar minha carne assada favorita. Ah, disse minha mãe, comprei um bolo e leite para Gael e vou levar para ele depois que terminar de comer. Vamos, mãe, estou cansado, recusei categoricamente, uma reação que eu mesmo não conseguia entender. Oh, esse cara, por que é tão estranho hoje em dia? Gosto de ir lá todos os dias. Minha mãe ficou surpresa. Com medo de que minha mãe suspeitasse, concordei com relutância. Eu até corri pelo supermercado, sem dinheiro para comprar um lote extra de iogurte para Gael. Fui até a casa, chamei à porta. Elvira abriu, ainda em seu pijama de seda macia, como se tivesse acabado de acordar. Desta vez, seu rosto não parecia mais frio e gelado. Obrigado. É muito precioso, apenas dê as coisas o tempo todo. Estou com medo, disse ela, com a voz um pouco tímida. Ou talvez eu jante com minha mãe e filha hoje à noite. Parece que ela me agradece. Embora minha tia e Max estejam sempre felizes. Não cozinhe arroz, não desperdice seu trabalho. Meu coração batia forte. Ela não estava mais zangada comigo. Eu concordei alegremente e imediatamente. Naquela noite, Max e eu fomos juntos à casa de Elvira. Ela preparou um saboroso e perfumado pote tailandês de frutos do mar. Ela abriu a cerveja para convidar toda a família. Acabei de beber uma lata e suas bochechas estavam coradas. Ela parecia ainda mais bonita e charmosa. Toda a família estava comendo alegremente, e de repente senti debaixo da mesa um pé macio, e meus olhos tocaram levemente meu pé. Fiquei assustado. Retirei apressadamente minhas pernas e olhei para ela. Ela estava olhando diretamente para mim, com um sorriso escondido nos lábios. Alguns segundos depois, o pé veio novamente, desta vez ainda mais ousado. Seus dedos dos pés se contorceram, deslizando levemente sobre minhas panturrilhas, criando uma sensação triste, com cócegas, mas também estranhamente estimulante. O sangue no meu corpo parecia ferver. Meu rosto estava quente, meu coração batia descontroladamente. Incapaz de resistir a essa provocação tentadora, levantei-me apressadamente. Filho, por favor, permita-me ir ao banheiro por um tempo. Fui ao banheiro, joguei água fria no rosto e bati com força para me acalmar. Quando me virei, minha mãe estava conversando com ela em frenesi, e o jogo perigoso debaixo da mesa acabou. No final da festa, mamãe e Max foram primeiro. Eu fiquei, usando a desculpa de brincar com Gael. Sentei-me e observei o Superman com ele, mas minha mente não conseguia deixar a figura da mulher que se esforçava para lavar a louça na cozinha. Ela usava um terno de algodão em casa, shorts curtos que expunham suas pernas delgadas, e através da blusa fina, eu podia ver vagamente o contorno de sua calcinha. Uma imagem simples, mas que fez minha imaginação voar para longe. Depois de lavar a louça, ela foi para casa para se sentar ao lado dos dois irmãos. Ela endireitou as pernas longas e cansadas, revelando seus dedos pintados de vermelho brilhante, os mesmos pés que me provocaram antes. A essa altura, eu entendi, ela também me queria. Ela falou de repente, a fechadura da porta do seu quarto parece estar quebrada, você pode vir me ajudar um pouco? Sim, tudo bem. Ela disse a Gael para ficar quieto e assistir TV, depois trancar o lado esquerdo do portão principal e me levar para o quarto. A sala familiar, onde muitas coisas aconteceram. Eu me aproximei, liguei a fechadura. Ainda funciona sem problemas. Eu me virei, confuso. Oh, o que há de errado com a fechadura, irmã? Ela não respondeu, apenas se aproximou, tão perto que eu podia sentir a leve fragrância de seu cabelo. Ela me olhou diretamente nos olhos, sua voz sussurrando como respiração. Eu gosto muito de você, não é? Meu mundo inteiro parecia parar. Fiquei atordoado, sem palavras, apenas acenei com a cabeça inconscientemente. Ela sorriu, um sorriso lento e confiante de uma mulher que agarrou firmemente a vitória. Então, eu gosto muito de você, disse ela, sua voz ficando menor, sedutora e convidativa.
Você pode me ajudar com alguma coisa? A razão me disse para me afastar, para fugir desta sala quente. Assim que virei meu calcanhar, uma mão macia, mas firme, agarrou meu pulso. Elvira me puxou de volta, minhas costas pressionadas contra seus seios fartos. Senti cada curva, cada respiração quente da mulher atrás de mim. Ela não me abraçou, mas como uma fera pressionando sua presa contra ela. Sua voz sussurrou em meu ouvido, cada palavra sendo uma leve lambida de fogo. Me ajudar? Você realmente não quer me ajudar? Eu me virei, fui hipnotizado por seus olhos, olhos que não estavam mais tristes, mas agora brilhando, úmidos e queimando com um desejo indisfarçável. Ela riu, um sorriso da pessoa que segurava a maçaneta. Eu gosto muito de você, não é? Eu só conseguia acenar com a cabeça inconscientemente. Bom, então, ela sorriu, sua mão deslizando lentamente para baixo do meu pulso, seus dedos longos e finos entrelaçados com os meus. Ajude-me, meu garoto. Ela me puxou para a cama, sem mais hesitação, sem mais dicas. Este é um convite nu e poderoso. Ela gentilmente me empurrou para sentar na beira da cama e lentamente se ajoelhou na minha frente, olhando para mim com os olhos úmidos. Sua mão começou sua própria jornada, desabotoando cada botão da minha camisa, lenta e provocativamente. Eu sei que você espiou para mim. Ela sussurrou. Você sabe como estou chateado. Ela não esperou que eu respondesse. Sua mão correu sobre meu peito sólido e então, com um movimento decisivo, ela me puxou para a cama comigo. Um beijo intenso foi dado a mim e minha mão escorregou sob minhas calças para brincar com meu garotinho. Depois de um tempo, a pequena sala afundou em uma guerra literal. Uma guerra sem o som de espadas, apenas o som de respiração pesada, gemidos suaves e o som de carne ansiosa colidindo umas com as outras. Ela é completamente proativa. Ela era como uma rainha em seu domínio, levando o jovem desnorteado a um labirinto de prazer. Ela me ensinou o que era o beijo de uma mulher, doce e sedutor. Ela me mostrou a audácia dos dedos que sabem exatamente onde ir para acender as chamas mais brilhantes. Eu, de uma pecadora perseguidora, de repente me tornei uma mulher feliz, completamente subjugada. Eu respondi a ela com toda a falta de jeito e intensidade da juventude. Os dois corpos estavam enrolados um no outro, suor misturado, engolindo toda a razão na tempestade de luxúria que havia sido suprimida por muito tempo. Quando tudo passou, eles estavam deitados entre os cobertores esfarrapados. Ela descansou a cabeça no meu peito, desenhando travessamente círculos indefinidos. Da próxima vez que você espiar, não vou poupá-lo, disse ela, sua voz reprovadora e uma promessa. Agora sei que perdi de forma abrangente e doce. Por volta das 10 horas da noite, acordei. Minha irmã e eu descemos as escadas e carregamos o Gael adormecido para o quarto. Antes de sair, beijei-a na testa. Ela apenas sorriu, o sorriso satisfeito de uma mulher cheia. Quando cheguei em casa, enfrentei minha mãe e o drama em minhas calças, meu coração ainda palpitando no sabor da última guerra. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles tornou-se extremamente próximo. Apesar de não ter tido a oportunidade de reviver aquela noite quente, enquanto me sentia vazio por não a ter ao meu lado durante o dia, o Lino chamou-me para ir à praia de Kualo. A viagem foi uma fuga curta, mas lá, entre meus amigos com o casal, fui atraído para outra tentação. Na água do oceano, uma grande onda empurrou minha amiga chamada Zoe para perto de mim. Senti a suavidade de seu corpo e a frase implícita: eu toquei as pessoas. Pegue o templo. Naquela noite, enquanto vagava sozinho na praia, encontrei Zoe e sua melhor amiga Sabrina novamente. Eles me pediram para passear e os dois se apoiaram no meu ombro ao mesmo tempo. Nós realmente gostamos de mim, sussurrou Zoe. Eu estava imprensado entre duas lindas garotas, de um lado da melodia, do outro lado da personalidade. Meu coração se mexeu. Eu sabia que isso estava errado, porque elas eram namoradas do meu melhor amigo. Mas depois de uma noite de experiência com uma mulher experiente como Elvira, uma parte de mim mudou. A ganância de um homem recém-descoberto está aumentando, lutando ferozmente com lealdade e culpa. Ensanduichado entre as duas garotas, eu gentilmente removi suas mãos. O Felipe e o Marco são os meus melhores amigos. Eles são muito legais e te amam muito, eu disse. Zoe fez beicinho, com um beicinho adorável. A bondade é comestível. Você ainda prefere minha beleza. Ela continuou a se apoiar no meu ombro, não me dando a oportunidade de recusar. Eu também acrescentei. Eu também estou com ciúmes. Sentindo que o ar estava começando a ficar muito sufocante, levantei-me e ri. Vamos,
minhas duas tias, não sei quem se aproveitou de mim na praia esta tarde. Zoe e Sabrina também se levantaram, fingindo me perseguir. Os três se perseguiram em uma praia deserta. Sua risada clara se derreteu no som das ondas noturnas. Essa piada despreocupada é uma maneira de liberar o estresse e desejos indescritíveis. Na manhã seguinte, a caminho de casa, ninguém mencionou a noite passada, mas quando vi Nhi e Tronga ainda sorrindo despreocupados, senti que meu coração estava pesado de culpa. Sua esposa não pode tocar. Essa frase continuou soando na minha cabeça. Eu me senti como um traidor, um amigo bastardo que desajeitadamente comia pelas costas dos meus irmãos mais próximos. Quando cheguei em casa quase às 8 da manhã, minha mãe estava varrendo o quintal. Cumprimentei minha mãe cansada e entrei em casa, embrulhando apressadamente macarrão de camarão. Depois de comer, eu rolei para dormir por um tempo. No final da tarde, acordei quase às 6 horas e o verdadeiro pesadelo começou. O som de gritos e xingamentos ecoou da casa ao lado. Era Geraldo. Ele veio de novo. Eu corri para fora. Eu vi Geraldo tentando arrebatar Gael da mão de Elvira. Ele gritou de medo. É meu filho. Eu tenho o direito de tirá-lo, rugiu Geraldo. Eu não tenho direito. Elvira agarrou-se desesperadamente ao filho. Fui eu quem carregou o fardo do parto. Deixe-me deixar minha mãe e meus filhos em paz. Você é tão pobre que não tem dinheiro para se sustentar. Qual tribunal lhe dará um filho? Saia do caminho. Geraldo a empurrou com força. Vendo aquela cena, a raiva dentro de mim explodiu. Todos os pecados, todos os tormentos, desapareceram, deixando apenas um pensamento: proteger a mãe e os filhos. Eu apenas peguei a vassoura no canto do quintal e corri para fora como um animal ferido. Você sai daqui imediatamente, caso contrário, não me culpe por ser mau. O que diabos você se atreve a interferir nos assuntos da minha família? Geraldo soltou o menino e correu e me deu um chute no peito. Caí de joelhos, de dor, mas a dor física não podia ser igual ao fogo da raiva em meu coração. Eu rastejei de pé, balançando minha vassoura e batendo nas pernas de Geraldo. A briga começou. Os dois homens correram um para o outro, por olho. A irmã Elvira gritou em pânico, tentando intervir. No meio do caos, Geraldo deu um soco poderoso na minha cara. Mas em um momento Elvira correu, cobrindo-me com seu corpo. Estrondou. O soco a atingiu no rosto. Ela cambaleou, os cantos de sua boca sangraram. Eu vi a faixa de sangue vermelho brilhante em seu rosto branco. Algo na minha cabeça parecia quebrar. Eu não sei mais o que são céu e terra. Eu rugi, balançando minha vassoura e batendo na cabeça de Geraldo com as duas mãos. Todo o corpo de Geraldo desabou no chão, imóvel. Todo o beco estava em silêncio. Fiquei ali, ofegante, olhando para o homem que estava deitado aos meus pés. Eu já matei alguém. O medo frio começou a me invadir. Naquele momento, minha mãe saiu correndo e me abraçou com força. Os vizinhos e a polícia do distrito também acabaram de chegar. Na sede da polícia distrital, o ar estava frio e digno. Tio Hélio, o policial da ala, sentou-se atrás da mesa, com um rosto severo. Nós dois, quem fez isso primeiro? Sim, é ele. Apontei para Geraldo. Ele veio para causar uma briga, exigiu a prisão do filho de Elvira. Quando tentei detê-lo, ele me bateu. Sua mãe, você está segurando a vassoura da minha família e ainda está deitada? Geraldo segurou a cabeça e gritou. Fiquei em silêncio. Tio Hélio bateu na mesa. Olhando para sua atitude, eu sei que você não é uma pessoa legal. Ele se virou para Elvira, e sua voz estava mais calma. Irmã, estou contando o incidente. Irmã Elvira enxugou o sangue dos lábios com a mão, a voz trêmula, mas clara. Senhor, o senhor Geraldo está aqui para prender meu filho. O Diogo viu isso, por isso saiu a defender-se. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, Geraldo correu e bateu em Diogo. Quando entrei na lata, ele me bateu também. O Diogo viu que eu tinha apanhado, por isso não conseguiu manter a compostura. O que eu digo, eu juro, é tudo verdade. Na delegacia, o tio Hélio ouviu o depoimento das partes. Embora não houvesse testemunhas, com base na atitude de Geraldo e nas reclamações dos vizinhos de antemão, ele acreditava que as palavras de Elvira eram verdadeiras. Seu divórcio, o tribunal vai resolver, disse tio Hélio, com a voz enrijecida. Mas eu te aviso, você não tem o direito de prender seu filho por conta própria, e se eu ouvir você vindo a esta área para causar problemas novamente, a punição não será tão branda quanto hoje.
Ambos os lados foram multados administrativamente por conduta desordeira. Minha mãe também deu a Geraldo uma quantia em dinheiro para compensar o custo de enfaixar o ferimento em sua cabeça. Uma semana depois, o julgamento do divórcio ocorreu com evidências da infidelidade e abuso de Geraldo. Junto com o testemunho de Clemente sobre deixar a casa para seu neto, o tribunal decidiu de forma justa. Elvira recebeu a custódia de Gael e foi autorizada a ficar na casa. Geraldo perdeu o caso, deixou o tribunal com raiva, não esquecendo de lançar uma maldição amarga ao pai. Tudo estava finalmente bem. Naquela tarde, entrei na casa dela. Eu a vi passando, seu rosto brilhando de paz e felicidade. A luz do sol entrava pela janela, brilhando em seus cabelos, fazendo-a parecer radiante. Gael gritou quando me viu, correu de volta e abraçou minhas pernas. Muito obrigada, disse ela, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Se não fosse por você, minha mãe e minha filha realmente não sabem o que fazer. O que há de errado, irmã? Não chore mais, está tudo acabado. Eu gentilmente estendi a mão e enxuguei as lágrimas rolando por suas bochechas. Meu coração se eleva com uma forte emoção, amando e querendo proteger essa mulher pelo resto de sua vida. De repente, nuvens escuras vieram e uma chuva torrencial caiu. O telhado de sua antiga casa começou a vazar. A água corria em riachos em muitos lugares. Ela correu apressadamente para pegar latão e um balde para se excitar. Na cozinha, a água vaza como uma cachoeira. Você vê se há tábuas velhas ou ferro corrugado? Eu disse, minha voz cheia de determinação. Encontrei algumas chapas velhas de ferro corrugado no armazém e ignorei a chuva e o vento. Subi direto no telhado e usei martelos e pregos para cobrir temporariamente os maiores buracos. Irmã Elvira estava no quintal, olhando para minha figura com firmeza na chuva, seu coração subindo com apreciação sem limites. Às 7 horas da noite, a chuva ainda caía. Bem, não estou preocupado com você voltando para casa para comer, eu disse. Como pode chover assim? Fique e coma com sua mãe e filhos. Está tudo molhado agora, Cole, ela manteve. Então eu fiquei. A refeição foi simples, com apenas 2 adultos e uma criança, mas foi extraordinariamente aconchegante, como uma verdadeira família se reunindo para evitar a tempestade. Depois de comer, desci ao banheiro. Enquanto subia, pisei descuidadamente em uma poça de água da chuva no chão e escorreguei. Eu me agachei para frente, assim que Elvira estava se aproximando. Eu bati nela, todo meu corpo parecia ser abraçado por um colchão macio, quente e elástico. Meu rosto estava diretamente voltado para a cavidade de seu pescoço perfumado, e meu peito estava pressionado firmemente contra seus montes redondos e protuberantes. Em um momento, os dois caíram um em cima do outro, envolvendo-se em uma pose envergonhada e íntima. O cheiro de seu perfume, o cheiro de sua carne, tudo correu para o meu nariz, deixando-me atordoado. Sinto muito. Eu tropecei em meus pés, meu rosto vermelho como um gac. Você tem que ter cuidado ao andar, disse ela baixinho, mas não havia censura em sua voz. Eu a vi franzindo a testa ligeiramente, estendendo a mão para abraçar seu lado como se estivesse com dor com o impacto. Fiquei com vergonha de subir. Gael ainda estava sentado e brincando. Virei a cabeça e vi Elvira parada ao pé da escada. Ela não fez nada, apenas ficou lá e olhou para mim, um olhar apaixonado, intenso e indisfarçável. Seu olhar parecia dizer que a paz havia acabado e que o fogo da saudade dentro dela havia sido reacendido. Depois que a porta do quarto de Gael se fechou, Elvira não se virou para mim imediatamente. Ela ficou lá por um momento, a sombra de suas costas caindo no chão, e então ela se virou lentamente, seus olhos não mais um olhar convidativo, mas um comando sem palavras. Ela sorriu levemente, um sorriso que era meio misterioso, meio provocativo. Meu quarto, disse ela, com a voz rouca, esperando por você. Ela não esperou que eu respondesse, agarrou minha mão, apertou meus dedos longos e finos levemente e me levou para seu território. Esta noite não foi um furacão, foi uma sinfonia liderada por um maestro talentoso. Ela me empurrou para sentar na cama e ficou na minha frente sob a luz noturna amarela brilhante. O delicado vestido de seda escorregou lentamente de seus ombros nus, revelando uma figura que Deus tanto favoreceu. Ela não estava envergonhada, pelo contrário, havia um olhar orgulhoso em seus olhos de uma mulher que conhecia bem suas armas. Ela se aproximou, sentou-se no meu colo, colocou os braços em volta do meu pescoço e pressionou os lábios vermelhos nos meus. Não é um beijo, é uma invasão. Ela me ensinou o sabor da paixão, do desejo e do poder. Sua mão corrupta vagou por cima de mim,
acendendo chamas que eu não sabia que existiam. Ela sussurrou palavras ousadas em meu ouvido, ao mesmo tempo autoritárias e encorajadoras, transformando o jovem em um maníaco em seus braços. Nesta guerra, eu era um perdedor completo, mas um perdedor em extrema felicidade. Ela me deu tudo e também tirou tudo de mim, deixando-me com apenas um sentimento: eu pertencia a essa mulher completamente. O tempo que se seguiu foi uma série de dias de amor desajeitados. Durante o dia, eles ainda eram vizinhos, mas quando a noite caiu, eles vieram um para o outro por meio de mensagens de texto, encontros chamativos quando Gael estava dormindo. Certa manhã, ela me pediu para ir à minha casa. Ela disse que mandou Gael para a casa de seus avós para brincar o dia todo. Quando cheguei, ela estava usando um vestido de pano fino em casa, o suficiente para eu ver as curvas mortais por dentro. Ela me beijou e disse: "Fique em casa. Eu vou voltar imediatamente." Depois que ela saiu, subi as escadas da casa. Entrei no quarto dela, que era o céu e o lugar onde pequei. Eu vi sua calcinha, que ela ainda guardava, lavada e pendurada em um canto. Meu coração é mole. O quanto eu a amo. Em um impulso, peguei a camisola que ela acabará de trocar e apertei-a na cadeira. Enterrei meu rosto no tecido macio e inalei seu cheiro. Estrondou. A porta se abriu e Elvira voltou. Ela ficou atordoada na porta, olhando para mim e depois para o objeto em minha mão. "O que diabos você está fazendo?" Sua voz zangada me fez congelar. Eu gaguejei e pedi desculpas, dizendo que sentia muito a falta dela. Ela me repreendeu descaradamente, que confiava demais em mim. Parecia que tudo ia desmoronar, eu não esclareci mais. Eu corri e a abracei com força, embora ela lutasse. Enterrei meu rosto em seu cabelo, sua voz suplicante e sincera: "Sinto muito, não consigo me controlar, é só porque te amo muito. Eu te amo ao ponto da loucura." Essas palavras do fundo do meu coração derreteram minha raiva. Ela parou de empurrar, então lentamente colocou os braços atrás das costas e me abraçou. Eles se sentaram juntos no sofá familiar, não disseram mais nada, apenas folhearam uma revista. Todas as tempestades passaram, apenas a paz e a compreensão permanecem. Eu olhei para ela, minha mulher. Eu sabia que, para estar publicamente com ela, teria que enfrentar muito preconceito, com desprezo por meninos se casarem com meninas. A estrada à frente era longa e espinhosa, mas olhando para a mulher descansando pacificamente a cabeça no ombro, eu sabia que estava pronto para jogar a vida toda. Alguns anos depois, em uma tarde ensolarada de fim de semana, no pequeno beco, não havia mais sussurros ou olhos perscrutadores, mas sim a risada nítida de Gael. Ele agora era um bom menino, sendo carregado nas minhas costas, correndo pelo quintal. Elvira sentou-se nos degraus, com as mãos no queixo, olhando silenciosamente para os dois homens de sua vida. Ela não é mais a mulher melancólica e preocupada do passado. A característica salgada e encantadora ainda está lá, mas agora embelezada com uma paz e contentamento indisfarçáveis. Parei para deixar Gael cair no chão e corri com as crianças da vizinhança. Eu me aproximei, sentei-me ao lado dela, naturalmente coloquei meus braços em volta de sua cintura e puxei-a contra meu ombro. Olhei para cima e encontrei seus olhos. Eu sorria, as preocupações com preconceito, com a vida dura que costumava me fazer hesitar, agora de repente se tornaram leves e distantes. A felicidade não é algo grande para o mundo inteiro reconhecer. A felicidade é simplesmente isso: depois de cada dia cansativo de trabalho, voltar a esta casa, comer uma refeição quente, ver as duas pessoas que mais amo sorrindo. "Obrigada", disse ela suavemente, sua voz suave como seda. "Você tem que me agradecer", respondi, apertando os braços com um pouco mais de força. "Obrigado por me dar uma família." Sob o pôr do sol dourado como mel, os dois corpos estão enrolados um no outro, pacíficos e simples. Eles escolheram um caminho mais difícil e finalmente encontraram uma felicidade que não precisa de julgamento. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes.
Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.